Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos fazer um exercício no qual utilizaremos os dados de inflação e desemprego no Brasil para gerar um gráfico sob a ótica da curva de Phillips aceleracionista, também conhecida como curva de Phillips de Friedman-Phelps ou ainda curva de Phillips aumentada pelas expectativas. Lembrando que o objetivo da aula não é fazer uma análise detalhada da relação entre desemprego e inflação no Brasil, mas ver como algumas ferramentas dos gráficos de dispersão disponibilizadas na linguagem Python podem nos ser úteis na análise econômica. Plotaremos os dados num gráfico com eixo vertical sendo a variação da inflação de um ano em relação ao ano anterior e o eixo horizontal a taxa de desemprego. Os dados estão neste arquivo Excel, arquivo 22. Temos dados de 1995 a 2020. Portanto, estamos analisando o período pós-Plano Real. Nesta primeira coluna, temos a inflação em porcentagem medida pelo IPCA. Nesta segunda coluna, estão os dados da variação da inflação de um ano para o outro, ou seja, esta linha de 1996, por exemplo, é a inflação de 1996 menos a inflação de 1995. Nesta terceira coluna, temos a taxa percentual de desemprego. Esta coluna de variação do câmbio é a taxa de variação do câmbio de um ano em relação ao ano anterior. Por exemplo, em 1999, podemos ver que houve uma depreciação cambial do real em relação ao dólar americano de 56%. Valores positivos nesta coluna querem dizer depreciação do real em relação ao dólar americano e valores negativos querem dizer apreciação. O Plano Real foi posto em prática em 1994, mas podemos ver que no ano de 1995 a inflação ainda foi de 22%, caindo para a casa de um dígito apenas em 1996. Assim, consideramos 95 como um ano de transição, e por isso levaremos em conta apenas os dados a partir de 1996. Como vamos trabalhar com os dados da coluna da variação da inflação, isso significa que pegaremos os dados de 1997 em diante. Isto porque 1997 desta coluna é a inflação de 97 menos a inflação de 96. Neste quadro, temos algumas estatísticas básicas do nosso conjunto de dados. Podemos ver, por exemplo, que pela medida que estamos utilizando, a maior depreciação cambial de um ano para o outro foi de 56%. A maior apreciação foi próxima de 17%. Já a maior inflação registrada no período foi de 12,53%. Para construir o gráfico, nesta primeira linha, estabelecemos o tamanho que consideramos adequado para sua apresentação. Utilizando a função scatter, construímos nosso gráfico de dispersão, primeiro passando os dados do eixo horizontal, que são as taxas de desemprego, e depois os dados da variação da inflação, que são os dados do eixo vertical. Nestas duas linhas, estabelecemos os nomes do eixo horizontal e vertical, e nesta outra, os limites que queremos para o eixo vertical. Com isto, temos um gráfico que nos mostra a relação entre a taxa de desemprego e a variação da inflação no Brasil. O embasamento teórico para a construção deste gráfico são os debates suscitados pela curva de Phillips na versão Friedman-Phelps. Pelos pontos do gráfico, dificilmente conseguimos estabelecer uma relação clara entre as duas variáveis. Note que em alguns anos, mesmo com a taxa de desemprego bastante alta, na casa de 13 a 14%,
Ainda assim, a inflação aumentou mais de 4 pontos percentuais. Podemos imaginar que um outro fator importante que influencia a taxa de inflação é a variação cambial, e esperamos que grandes depreciações sejam acompanhadas de aumentos da inflação. Por isso, vamos acrescentar a variação cambial em nossa análise. Faremos isto com o CIMEP da seguinte forma. Como temos a maior depreciação cambial na casa de 56%, vamos colocar Vmax como 0,6 e para ter simetria, o Vmin igual a 0,6 negativo. Note que quando a taxa de variação do câmbio for igual a zero, os pontos no gráfico serão brancos, ou muito claros quando próximo de zero. Assim, para podermos vê-los, vamos colocar a cor das extremidades dos marcadores em preto. Assim, em nosso gráfico, os marcadores em vermelho mais escuro indicam os anos de maiores depreciações do real ante o dólar. Os marcadores em azul mais escuro indicam os anos de maiores apreciações da moeda brasileira. E os pontos mais claros indicam variações cambiais moderadas. Podemos notar que estes anos em que houve um maior aumento da inflação foram anos em que houve maiores depreciações cambiais, já que os marcadores estão com o vermelho mais escuro. Vamos acrescentar um elemento a mais no gráfico, apontando os pontos que representam os anos em que a moeda brasileira se depreciou em mais de 20%. Para fazer isto, primeiro vamos criar um data frame apenas com os anos de depreciação cambial maior do que 20%. Com isto, temos um data frame chamado DF filtrado, com apenas os anos em que houve depreciação cambial acima de 20%. Agora vamos criar os apontamentos no gráfico, nos pontos que representam estes anos.
Com este loop, para cada ano, no dataframe def filtrado que geramos, escreveremos o ano no gráfico. Nesta linha, temos a coordenada do gráfico, onde será colocada a ponta da seta a ser criada. Nesta outra linha, onde será colocado o texto contendo o ano. E nesta última, o tipo de seta que queremos. Note que o texto ficou exatamente em cima dos marcadores. Vamos ajustar a localização em que o texto é colocado no gráfico para ficar uma unidade à esquerda e meia unidade acima dos marcadores. Agora temos indicados no gráfico os pontos que representam os anos em que a depreciação cambial foi superior a 20% em relação ao ano anterior. Temos o ano de 1999, com a maxi desvalorização de janeiro. Temos o ano de 2001, com a crise energética, a crise argentina e o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. O ano de 2002, com as eleições que levariam ao primeiro mandato do presidente Lula. 2015, temos os eventos políticos e econômicos que culminaram com o impeachment da Dilma em 2016. E 2020, temos o início da pandemia. Como poderíamos esperar, tipicamente os anos de grandes depreciações do câmbio são anos de maior aceleração da inflação. Se desconsiderarmos estes anos, em que o câmbio se depreciou mais de 20%, e concentrarmos nossa atenção apenas nestes outros anos em que as variações cambiais foram moderadas, podemos ver um padrão mais claro com uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a variação da inflação. Ou seja, quanto mais elevadas as taxas de desemprego, menores são os aumentos da inflação. Após certo ponto, temos uma tendência de que a inflação caia, ou em outras palavras, tenha uma variação negativa. Então era isso. Nesta aula fizemos um exercício no qual utilizamos os dados de inflação e desemprego no Brasil para gerar um gráfico sob a ótica da curva de Phillips aceleracionista. Com este exercício, vimos um exemplo aplicado de gráficos de dispersão e vimos como algumas ferramentas destes gráficos disponibilizadas na linguagem Python podem nos ser úteis na análise econômica. Até a próxima!